aí galera do YouTube, boa tarde, tá eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata aqui no aconchego dele, tá bom? Para colocar mais um vídeo aí no canal sobre lunetas, a pedido dos inscritos aí do canal, de alguns deles aí. Eles me pediram que fizesse um vídeo falando sobre a história da luneta, que falasse sobre, mostrasse o que é uma luneta de alta qualidade, porque estão tendo problemas aí de luneta quebrar retículo, desalinhar, não aguentar. Então que mostrasse como é uma luneta de alta qualidade, como que ela é fabricada, e eu levantei isso também, bem como a história das lunetas, e que sobretudo falasse sobre aquelas siglas que vem na luneta. Às vezes eles vão comprar uma luneta e está lá luneta AO. O que é aquilo? Luneta AOE. O que é isso? Luneta WR, luneta IR, luneta SW. O que é isso? Então eles pediram, mas a gente não sabe o que vai comprar, se perde no meio disso tudo. Faz um vídeo pra gente aí. E o vídeo então tá saindo da forma aqui para vocês aí. Eu espero que vocês gostem. Para quem gosta de cultura de tiro, vale a pena ver. Fica a seu critério ou não, porque é um vídeo de 20 e poucos minutos, fica a seu critério ou não ver, mas para quem gosta de cultura de tiro, vale a pena. Quero dizer para vocês, antes de começar a rodar o vídeo aí, que eu acabei de receber uma ligação do sargento do Exército marcando a vistoria aqui em casa para concessão de CR. Então vamos aguardar aí para ver no que vai dar. Não vou fazer nenhuma mudança, quero que eles avaliem, porque vai servir de parâmetro, inclusive, para aqueles também que às vezes não fizeram muitas adaptações na casa. Aí mais na frente eu posto um vídeo como que é que vai ser. Está marcado para terça-feira de manhã, ok? Vamos então para o vídeo, eu espero que vocês gostem. E é que o Dr. Ayata, fazendo o possível para poder tornar esse canal um canal mais culto e melhor a cada dia, porque vocês merecem. Vamos lá para o conteúdo então. Nós vamos fazer uma breve abordagem da história das lunetas de tiro. Como sempre, nós usamos o nosso método audiovisual. Tá aí o nosso slide e a nossa ênfase será isso aí, a história das lunetas e a nomenclatura, para a gente entender o que aqueles termos que vêm na luneta, cada um deles quer dizer. A história das lunetas é dividida em fases. A primeira fase compreende desde o ano de 1844 até o ano de 1855. Nós sabemos que desde que se começou a arremessar objetos, se vê busca por melhorias na precisão. Sempre o homem quis maior precisão. Os primeiros registros de lunetas associadas às armas se dão no século XVIII. E esse primeiro registro dava um nome que não era o nome luneta a esse objeto que a gente usa como luneta hoje. Era conhecido como visão de globo, da qual herdamos, e a única coisa que está hoje presente nas nossas armas desse antigo reminiscente das lunetas é o nosso túnel na nossa massa de mira. Como que era então esse mecanismo que atribuía ao atirador essa visão de globo? Era um mecanismo como esse que nós vamos mostrar na foto aí que segue. Tá aí a nossa foto, tá? Era um cano, um segundo cano que era montado em cima do cano da arma, no qual o atirador olhava, punha o seu olhar aqui, o seu olho aqui, e por isso que era chamado de visão de globo, porque ele afunilava a visão do atirador para que ele não tivesse visão periférica que o prejudicasse, mas ficasse com o olhar fixo no alvo. Ele apenas afunilava e dava uma visão de globo ao atirador. Ganhou-se um pouco com esse avanço, isso é inegável. Houve um avanço sim, mas ainda insuficiente. Como na época a luneta de observação já existia, que é essa luneta que vocês estão vendo aqui na foto, é a chamada luneta telescópica. Essa luneta, ela é conhecida na verdade desde o ano 1100. O que se diz é que os registros dela se perderam
e que por volta do ano de 1600 os registros foram encontrados. A luneta foi recriada, essa de 1100 mais ou menos depois de Cristo, porém os registros dela mais conhecidos datam de 1608, que foi na época que Galileu Galilei, então de posse já desses registros desenvolvido pelo seu achador original, aprimora a luneta e começa a observar astros distantes com a luneta. Então, como essa luneta já existia, luneta para observação astronômica desde 1608, ocorreu a ideia de se usar também lentes de aumento nas lunetas de tiro, que eram só aquele globo de visão que vocês viram na foto lá anterior. Porém, embora esse objeto existisse desde 1608, a ideia só foi incorporada de colocar lente, tá, nas lunetas em 1844. Apenas nessa época. Foi a partir de 1844 que se tem registro, então, das lunetas com lentes associadas à prática do tiro. As primeiras lunetas não tinham sistema de regulagem, eram pouco precisas e apresentavam sérios problemas de vedação, o que causava embaçamento das lentes, tornando-as inúteis sob certas condições climáticas. As lunetas começaram a ter problema de vedação e embaçavam sob certas condições, conforme o frio, conforme a umidade. Quando embaçava por fora era fácil, o atirador pegava um paninho e limpava a lente do lado de fora. O problema é que elas começaram a embaçar por dentro, porque não eram bem vedadas. Então as lunetas se tornavam às vezes simplesmente inapropriadas para o uso em certas circunstâncias, por causa da questão de embaçamento das suas lentes. Esta foi a primeira fase da história das lunetas. E o nome mais ouvido nesta época era o nome de Morgan James e John Chapman, ou Chapman. Eram eles os dois inventores dessa luneta, dessa primeira fase, ou aperfeiçoadores, se não inventores, mas que pelo menos adequaram a luneta às armas e à prática do tiro. Uma curiosidade, vocês estão vendo na foto aqui, tá? As lunetas eram usadas na lateral da arma. Vocês imaginam o problema que havia para a precisão do disparo aqui, tá? Porque ao invés de estar sobre o cano, estava na lateral. Mas já resolvia e foi usado. Havia reclamação dos atiradores de olho dominante, mas fato é que assim as lunetas foram usadas durante um tempo. Vem então a segunda fase. Essa segunda fase um pouco mais extensa, englobando ao todo 85 anos. É a segunda fase que vem de 1855 até 1940. Nessa segunda fase, que começa em 1855, o nome que mais foi ouvido atrelado às lunetas foi o de William Malcolm, que trabalhava numa fábrica de telescópios na época e, aproveitando o conhecimento em ótica que ele tinha para montar os telescópios, ele apresentou ao mundo uma nova luneta, a que usava as lentes acromáticas, as lentes que já corrigiam a aberração de cores. Você imagina você precisando de fazer um disparo num bicho ou numa guerra, quando o alvo está no meio de mata, onde mistura-se verde com folha seca, com a cor da pele ou com a cor do pelo. A luneta, então, que tinha problema cromático, era um problema sério para que o atirador soubesse o que era o que na hora de atirar. Era um daltonismo nas lentes da luneta. Mas em 1855, William Malcolm apresentou então essa nova luneta que usava lentes acromáticas, que corrigia essa aberração de cores e conferia uma precisão tão maior que a luneta antecessora, que o exército americano, na época em guerra civil, encomendou milhares para os seus atiradores.
A luneta de William Malcolm apresentava 3 grandes avanços em relação à primeira, por isso que é chamada a segunda fase. O primeiro avanço é o que nós já falamos, lentes acromáticas. Ela também já possuía ajustes laterais e de elevação. As primeiras lunetas, além de faltar um mecanismo preciso de referência de tiro, não tinha ajuste lateral e de elevação. E William Malcolm viu essa deficiência e agregou às lunetas os ajustes laterais e de elevação. E também acrescentou um outro avanço. Ele podia fabricar essa luneta, já que ele trabalhava com ótica telescópica, a luneta podia ser fabricada com zoom de 3 até 20x. Tá? Não é que a luneta tinha zoom de 3 a 20x, ela podia ser fabricada com zoom de 3 a 20, ela era personalizada. Eu queria uma luneta, eu chegava lá, olha, eu quero uma luneta, mas a minha eu quero que você faça com zoom de 8x. Outro chegava, não, eu quero uma minha, você faz com zoom de 19x. De forma que as lunetas eram produzidas e preparadas de acordo com o desejo de cada um em relação ao fator de zoom. Pois bem, em 1880, August Fiedler incorporou às lunetas lentes refratoras, que eram lentes que aperfeiçoavam muito a visão do atirador em relação ao que o alvo realmente era, não distorcia o tamanho ou distorcia muito pouco as proporções. Então o atirador começou, por causa dessas lentes, a ter uma noção muito grande do que realmente era as proporções do alvo. Inclusive nessa época começou a se trabalhar o detalhe de fazer um sistema de medição do tamanho do alvo pela luneta, pelo retículo da luneta, porque as lentes refratoras deram essa condição aos atiradores da época. Elas começaram então a ser muito apreciadas, de forma que não só o exército americano agora queria, os populares que tinham dinheiro, que eram itens extremamente caros, também começaram a apreciar e adquirir, e o que nunca faltou no mundo foi pobre e rico, então tinha quem podia comprar, tá? E elas então começaram a ser fabricadas industrialmente ou em larga escala, em grande quantidade. Durante longos anos, luneta foi um artigo extremamente caro, era considerado luxo e poucos podiam pagar por ele. Esse período foi marcado, essa segunda fase, por um outro avanço, que é a vedação das lunetas a vácuo ou com nitrogênio, e pelo surgimento de lunetas também para pistolas com alívio de olho. Olha bem, quando eu vejo aí às vezes na internet algumas casas colocando, estou vendendo essa luneta, ela é selada com nitrogênio, então você pode pôr ela numa arma que tem muito recuo, porque ela vai aguentar o recuo. Na verdade, de certa forma, a vedação com nitrogênio não tem nada ou tem muito pouco a ver com suportar a vibração ou recuo. A vedação com nitrogênio é exatamente para impedir que a parte de dentro da luneta embace devido à condição climática. Hoje foi aperfeiçoado, hoje não, naquela época também se conseguia fechar também com vácuo total. Vocês lembram lá atrás que eu falei que as lunetas embaçavam, dei o exemplo do carro, o nitrogênio e o vácuo veio exterminar, então, promovendo uma vedação perfeita para que a luneta não apresentasse mais o problema de embaçamento. No muito até hoje, conforme o clima embaça a parte de fora, mas isso se limpa com facilidade. Pois bem, essa foi a segunda fase, vem então a terceira, e vamos dizer assim, a terceira e última fase, porque se formos aqui picar a história, vão dar muitas fases, nós estamos de certa forma generalizando, tá? A terceira fase vem de 1940 até os nossos dias. A partir então de 1940 se vê os seguintes avanços nas lunetas de tiro. Primeiro, a popularização da luneta pela queda de preços. Ela se tornou uma coisa popular. Só não chegou aqui no Brasil ainda, né? Quem concorda comigo, levanta o dedo aí, hein? Porque aqui no Brasil uma luneta boa ainda é artigo de luxo, é muito caro, mas lá fora não.
De qualquer forma, a partir de 1940, se viu a popularização das lunetas. Se viu também a vedação total e também o aumento de resistência. Porque eu falei lá atrás que as lunetas foram vedadas, mas a partir de 1940 vedaram de verdade. Porque quando da Segunda Guerra Mundial, algumas batalhas mostraram que lunetas que eles achavam que estavam muito bem vedadas não resistiram a certos tipos de clima e de intempéries. Então, a partir daí, se conseguiu a vedação total das lunetas. Em 1960, outro avanço, aparecem as lentes com grande poder de zoom, de forma que hoje zoom em luneta é uma coisa que não tem limite. As forças especiais têm lunetas com zoom extraordinários e sem distorção nenhuma, tá? Em 1970, surge então o ajuste de paralaxe e o retículo iluminado. Houve também um outro avanço em 1997, que nós nos beneficiamos dele, que foi ser liberado a luneta para o uso civil na maioria dos países. Falando ainda da história em nomenclatura, eu quero dizer que alguns avanços que eu não falei, mas que são dos nossos dias, por exemplo, é a luneta com visão noturna, creio que todo mundo saiba o que é. Lunetas com telêmetros, ou seja, luneta que já por ela tem internamente nela um rangefinder, você sabe, você aperta ali por dentro da luneta mesmo, você sabe a que distância o alvo está de você. E as lunetas consideradas as mais modernas do momento, chamado Smart Rifle e Burris Illuminator. Para quem não sabe o que é isso, vale a pena olhar no meu canal, tem um vídeo sobre esses dois detalhes, sobre a Burris Illuminator, que é um tipo de luneta que já faz os cálculos sozinhos para você em relação à distância do alvo e o ponto que você tem que pôr no retículo para acertar, tá? Essa é a Burris Illuminator. E tem também um vídeo sobre o Smart Rifle, que é considerado a última palavra em tiro de precisão no mundo hoje. É uma luneta que você não erra tiro nenhum com ela, seja que distância for que o projétil alcance. É considerada a última palavra, vale a pena ver esse vídeo, está aí no meu canal também explicando direitinho, já há muito tempo eu coloquei o Smart Rifle e a Burris Illuminator. Então, encerrando aqui, vamos falar só de algumas curiosidades. Houve uma época em que as lunetas eram montadas na lateral da arma, é uma curiosidade, vocês já viram a foto lá. As primeiras lunetas eram para tiros a 70 metros, considerado na balística da época de longa distância, porque as armas, algumas não eram raiadas, o projétil não era bom, então acertar 70 metros já era necessário ter luneta e considerado um tiro de longa distância. Olha que hoje com carabina de ar a gente faz muito mais que isso, tá? Na época também outra curiosidade, tiros a 150 metros eram tentados por franco-atiradores somente contra fileiras de exército, nunca contra um homem só. Quando via a formação lá, aquela fileira, como era muitos, ele dava um tiro e em algum ele ia acertar, porque estava todo mundo um do lado do outro. Mas não eram tentados contra um indivíduo só, devido à limitação das lunetas na época e da balística das armas também, muito mais talvez pela balística do que pelas lunetas da época. Pois bem, a história está aí, o que nos cedeu aqui, que historiador, mas eu fiz ele um pedido, que ele fosse até uma fábrica de lunetas e nos mostrasse como é o processo de fabricação. E ele fez isto e eu vou passar para ele agora, para que ele nos mostre então como que foi esse processo de fabricação. E logo depois nós vamos falar da nomenclatura nas lunetas, ok? Eu vou passar então para o Kiki, que está nos ouvindo lá dos Estados Unidos. Kiki, é com você agora. Ok, obrigado, Arquimedes. Nós vamos começar então por etapas, ok? Vamos aqui para a primeira fase ou para a primeira etapa. A construção de uma luneta começa na mesa do projetista, que então projeta a luneta, as dimensões e a quantidade de luz refletida que ela vai poder absorver para formar então a imagem no olho do atirador. Uma vez feito isso, a luneta concebida é determinado o tamanho das lentes, como vocês estão vendo aí, ocular,
e a objetiva. Feito isso também, eles determinam exatamente o fator de ampliação. Você vê o alvo, de que tamanho ele vai se formar nos seus olhos. Levado isso em consideração, só se define como ficarão as torres de elevação e de lateralidade. Tudo começa com a separação dos tubos, que servirão de base para a luneta. Esses tubos então são perfurados, como vocês estão vendo aí. Outras peças também que vão compor a luneta são usinadas, vocês estão vendo aí o tubo da ocular. Os furos são abertos todos eletronicamente nesses materiais, nem tudo é alumínio, uma parte aí é metal mesmo. E as peças são então encaixadas eletronicamente e conferidas eletronicamente, como vocês estão vendo aí. Tá? As partes são soldadas também, o que precisa de solda, tudo eletronicamente. São conferidos em torquímetros e em equipamentos de precisão para saber se as medidas atendem. A próxima fase é a montagem do elemento óptico. Vocês estão vendo aí as lentes sendo prensadas, sendo polidas também, recebendo a camada de verniz, sendo encaixadas no corpo da luneta, conferidas em todos os aspectos. O tubo que vai levar o retículo é montado junto com as torres de lateralidade, os O-rings são colocados, tá? E tudo é conferido, levado ao retoque final. Ao cabo disso, a luneta é mergulhada em um tanque de água e submetida a uma determinada pressão. Ali ela continua por um tempo para ver se não vai haver vazamento nem embaçamento da lente. Feito isto, é conferida então a parte óptica para saber se não tem aberração cromática nem desvio nas lentes em relação ao fator de ampliação. Encerrada então a construção da luneta, ela é levada para o campo de testes. Aí vocês estão vendo como é testado dentro d'água, dentro do gelo, jogando de dentro de um helicóptero para ver se ela suporta, numa máquina de furar, numa máquina centrífuga. Vocês estão vendo aí ela furando pedra com a luneta presa. Tá? É colocado também em condições difíceis, tanto de umidade, barro. Tá? A luneta então é submetida a todos esses testes aí, para ver se ela resiste sem perder o ajuste. Pra vocês verem a diferença que tem das nossas lunetas aqui, que chegam para a gente aqui no Brasil. Então, uma vez que a luneta passa por todos esses testes, ela então é retirada e na condição na qual ela saiu do teste, ela é retirada e colocada na arma para ser testada. Se ela não perder ajuste, ela está aprovada. Nomenclatura das lunetas. Às vezes você vai comprar uma luneta e ela vem escrita assim, luneta AO. O que é isso? É o termo em inglês Adjustable Objective.
eu não pronuncio bem o inglês. Eu aprendi a traduzir a maioria das coisas, mas como eu sou autodidata, eu não fiz um curso, a minha pronúncia deixa muito a desejar. Eu só falo bem quando é com Barack Obama, tá bom? Então, isso quer dizer que a luneta, ela tem um ajuste na objetiva ou o ajuste de paralaxe, aquele anel que vocês viram lá atrás, que fica aqui na frente da objetiva, que você pode girar para ajustar o paralaxe. Algumas lunetas, criminosamente, vem escrito esse ajuste em relação ao anel de foco que está aqui atrás, que eles indicam que ajusta também o paralaxe, na verdade ajusta o foco, mas a O é porque a sua objetiva é ajustável para paralaxe. AOE, algumas além, ao invés de AO vem AOE. O que significa isso? É o termo em inglês que quer dizer Adjustable Objective Electronic. Quer dizer que ela tem a objetiva ajustável, o ajuste paralaxe aqui, tá? E que ela tem também o retículo iluminado eletronicamente. E quer dizer subjetivamente que ela tem um amplo campo de visão, que você vai ter uma visão ou uma visada melhor do campo. Isso do campo de tiro, o que significa então a sigla AOE. WR em inglês quer dizer with rings, ou seja, que ela já é fornecida com os anéis. Vocês estão vendo que a da foto aqui do fundo vem sem os anéis. Então, quando está with rings, quer dizer já vem com anéis. IR quer dizer que o retículo é iluminado, illuminated retículo. BSW, às vezes você vê aí luneta com essa inscrição, é uma sigla em inglês que quer dizer Big Sidewell, que nada mais é do que aquele grande anel lateral para ajuste fino de paralaxe, aquele anel grandão, aquela rodinha que fica aqui onde está passando o mouse, grande, que ajuda você a ajustar de forma muito precisa o paralaxe da sua arma. FMC, em inglês significa Full Multi Coated, por aí, que quer dizer que ela é totalmente revestida. Isso tanto diz respeito ao revestimento que as lentes têm com o verniz especial, quanto um revestimento que em armas nós chamamos de oxidação da luneta, um revestimento melhor. Pode também dizer de lunetas emborrachadas. O termo hoje está ficando muito genérico, porque não dá um critério muito grande para regulamentar isto. Eye relief, não sei se lê assim, quer dizer alívio de olho, ou seja, a distância do olhar, desculpa a falta do R aqui, para a ocular. Então isso aqui é muito importante, você vai encontrar isso na luneta e ele tem normalmente uma medida na frente, quer dizer, a que distância o seu olho deve ficar da lente ocular para você ter uma visão boa e para isso automaticamente não te trazer uma canseira muito grande e risco também durante o recuo da arma de que a ocular da luneta pegue o seu olho. MOA, Minute of Angle, minuto de ângulo, é uma medição, não vou entrar nisso aqui, porque todo mundo acredita que sabe o que é isso aí. PR, Power Ring, ou seja, anel de zoom, vocês já viram lá atrás, é aquele anel que vem aqui e que serve para você dar um zoom. Então às vezes quando você vai comprar, vem assim, PR, aí vem um valor lá na frente, 4x15, quer dizer que ela tem um anel de zoom de 4 para 15, de 4x até 15x. Os termos normalmente encontrados são esses aqui. O que se encontra mais do que isso diz respeito apenas ao retículo, mas eu não coloquei aqui porque eu acho que todo mundo sabe o que é o retículo e os formatos de retículo. Caso haja uma dúvida, eu faço um vídeo só com retículo. É isso aí, galera, tá aí o vídeo.
Espero que atenda aqueles que solicitaram no canal, que enriqueça os atiradores do canal aí. Gostou? Dá um joinha e abração a todos aí, até o próximo vídeo. É o Kiki aqui de Caratinga, Dr. Ayata, tá? Arquimedes, desejando aquele abraço à galera do canal aí.